sonha em jogar com companheiros do Palmeiras na seleção brasileira. Atacante se apresenta no Real Madrid após a Copa América. Talentos. Nos últimos anos, o Palmeiras tem produzido grandes jogadores oriundos das suas categorias de base. São os casos de Endrick, vendido ao Real Madrid, Luiz Guilherme, negociado com o West Ham, e Estevão, que vai para o Chelsea em 2025. Endrick fez o último jogo pelo Verdão no empate sem gols com o São Lourenço, pela Copa Libertadores da América. Já Luiz Guilherme se despediu no início de junho, indo para o West Ham em uma negociação de 170 milhões de reais. Resta apenas Estevão, que também não irá ficar por muito tempo. Vendido ao Chelsea, o atleta só pode se transferir a partir de abril de 2025, quando completa 18 anos. Na negociação, os ingleses concordaram em deixar o jovem no clube paulista para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA no ano que vem. Seleção brasileira. Mesmo tão jovem, Endrick vai deixando de ser uma promessa para se tornar realidade. Campeão pelo Palmeiras, agora espera levantar taças com a seleção brasileira. E o atleta sonha em reeditar a parceria com Estevão e Luiz Guilherme na equipe canarinho. Fico muito feliz pelos meus amigos. Se Deus quiser, que um dia a gente possa se reencontrar aqui na seleção brasileira, trazendo alegrias para vocês, disse o atacante em entrevista coletiva pela seleção, disse o jogador do Real Madrid. Endrick, Luiz Guilherme e Estevão só atuaram juntos no profissional do Verdão em uma partida. Foi justamente na despedida do camisa 9, agora ex-Palmeiras. O atacante da seleção brasileira rasgou elogios aos companheiros, a quem chamou de fenômenos. O trio faz parte de uma safra de jogadores das categorias de base do Alviverde, considerada como uma das melhores já produzidas pelo clube. O Verdão espera arrecadar R$1 bilhão com os pratas da casa, que também incluem o zagueiro Felipe Jack e o meio-campista Thales. Palmeiras anuncia a venda de Estevão para o Chelsea. Confira os valores. Atacante se apresenta ao clube inglês após o Mundial de Clubes de 2025. Anunciou. O Palmeiras anunciou a venda do jovem Estevão para o Chelsea da Inglaterra. O atleta de apenas 17 anos assinou contrato com o clube inglês neste sábado 22. O jogador só pode se transferir quando atingir a maioridade. A compra de Estevão pelo Chelsea já estava acertada com o time paulista desde maio. O jogador realizou exames médicos em São Paulo algum tempo depois e restava apenas a assinatura de contrato para a confirmação da venda, o que aconteceu neste sábado, 22. Algumas horas depois da assinatura do contrato, o Palmeiras, através de suas redes sociais, anunciou a venda da jovem joia das categorias de base do clube. O Chelsea também confirmou a compra do atleta. Valores. O Chelsea vai desembolsar um bom valor para contar com Estevão. Na cotação atual serão R$358 milhões ao todo, sendo R$262,1 milhões fixos e R$96,13 milhões em metas. O Verdão fica com 70% do montante, enquanto os outros 30% são do jogador e sua família. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que concluiu acordo com o Chelsea ING para a transferência do atacante Estevão. O atleta de 17 anos se apresentará à equipe de Londres em julho de 2025, após disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, escreveu o Alviverde em suas redes sociais. Estevão só pode se transferir em abril do ano que vem, quando completa 18 anos. Na negociação com o Chelsea, o Palmeiras colocou a condição do jovem só ir para a Inglaterra após a disputa do Mundial de Clubes de 2025, e os ingleses aceitaram. O jovem estreou no time profissional do Verdão no ano passado, no último jogo do Brasileirão. Em 2024 foi promovido em definitivo. Começou entrando aos poucos nos jogos, saindo do banco de reservas, foi mostrando serviço e hoje figura entre os titulares. R$320 milhões. Estevão pode ter concorrente de peso no Chelsea antes da chegada. Joia palmeirense pode ter mais uma concorrência de peso no ataque do time londrino. O Palmeiras está revelando muitos jogadores bons nos últimos anos. Além de Endrick, vendido ao Real Madrid, onde se apresentará após a Copa América, Luiz Guilherme e Estevão também subiram ao profissional e estão vendidos. O primeiro acertou com o West Ham, e o Verdão vai embolsar R$172 milhões pelo atacante. Já Estevão custou ao time inglês €45 milhões, R$261 milhões, mais algumas variáveis. No entanto, a joia palmeirense pode ganhar um concorrente de peso no ataque antes mesmo de chegar ao Chelsea. Isso porque o time londrino procura um outro atacante e já tem o seu alvo. Desejo no mercado.
De acordo com a TV britânica Sky Sports, os Blues querem a contratação do atacante Nico Williams, titular da seleção da Espanha na Eurocopa. Inclusive, o plano da diretoria é pagar a multa rescisória. Caso isso aconteça, o Chelsea teria que pagar 55 milhões de euros, aproximadamente 320 milhões de reais, da cláusula de rescisão do jogador do Athletic de Bilbao. Vale destacar que Estevão só chega ao time de Londres no meio do ano que vem, na janela de transferências de 2025. Já Nico chegaria ao elenco já neste período de abertura do mercado. Apesar disso, é mais um concorrente para o garoto no ataque. Muitos brasileiros. Os Blues estão com a fama de contratar jogadores brasileiros nas últimas temporadas. Além de Estevão, nomes como Andrei Santos, ex-Vasco, Ângelo e David Washington, ambos ex-Santos, acabaram indo ao clube. Um ponto de atenção é que esses três nomes ainda não se firmaram no Chelsea. Andrei Santos e Ângelo, por exemplo, acabaram sendo emprestados. Resta saber qual será o futuro de Estevão. Estevão do Palmeiras é vendido ao Chelsea e está nas maiores vendas da história do futebol brasileiro. Veja a lista. A transferência do jogador do Palmeiras foi de aproximadamente 61,5 milhões de euros, sendo 45 milhões fixos e 16,5 milhões em metas. O Palmeiras confirmou mais uma venda milionária de uma joia da sua base. Atacante Estevão, de 17 anos, foi negociado com o Chelsea. O jovem assinou o contrato neste sábado. Os termos da negociação já estavam acertados desde maio. Estevão passou por exames médicos em São Paulo. Logo depois, e faltando apenas a assinatura do contrato para oficializar a transação, a confirmação finalmente veio. Venda gigante do Palmeiras. A transferência foi fechada em aproximadamente 61,5 milhões de euros, sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras receberá 70% da quantia, enquanto Estevão e sua família ficarão com os outros 30%. Na cotação atual, os valores da negociação equivalem a cerca de 358 milhões de reais no total, sendo 262,1 milhões de reais fixos e 96,13 milhões de reais em metas. Confira a lista de maiores vendas do futebol brasileiro, em euros. 14º lugar, Yuri Alberto. Internacional para o Zenit, Rússia, 25,8 milhões de euros. 13º lugar, Reinier. Flamengo para o Real Madrid, Espanha, 30 milhões de euros. 12º lugar, Denilson. São Paulo para o Betis, Espanha, 31,5 milhões de euros. 11º lugar, Oscar. Internacional para o Chelsea, Inglaterra, 31,9 milhões de euros. 10º lugar, Gabriel Jesus. Palmeiras para o Manchester City, Inglaterra, 32,7 milhões de euros. 9º lugar, Lucas Paquetá. Flamengo para o Milan, Itália, 35 milhões de euros. 8º lugar, Arthur. Grêmio para o Barcelona, Espanha, 40 milhões de euros. 7º lugar, Lucas Moura. São Paulo para o PSG, França, 43 milhões de euros. 6º lugar, Rodrigo. Santos para o Real Madrid, Espanha, 45 milhões de euros. 6º lugar, Vini Júnior. Flamengo para o Real Madrid, Espanha, 45 milhões de euros. 4º lugar, Endrick. Palmeiras para o Real Madrid, Espanha, 60 milhões de euros. 3 graus lugar, Estevão. Palmeiras para o Chelsea, Inglaterra, 61,5 milhões de euros. 2º lugar, Vitor Roque. Atlético PR para o Barcelona, Espanha, 74 milhões de euros. 1º lugar, Neymar. Santos para o Barcelona, Espanha, 88,4 milhões de euros. Dudu pode fechar com outra equipe da Série A após Palmeiras continuar querendo negociá-lo. Após toda a polêmica de sua quase saída ao Cruzeiro, as coisas mudaram radicalmente para o camisa 7 internamente. Toda a polêmica com Dudu e sua quase ida para o Cruzeiro continua repercutindo. Afinal, as coisas estão bem diferentes para o camisa 7 do Palmeiras, que antes era tratado como intocável e maior ídolo do atual elenco. Internamente a situação não pegou nada bem. Embora tenha sido acolhido pelo elenco, a diretoria não curtiu nada o fato dele ter voltado atrás em sua decisão, após afirmar que gostaria de ir embora. Com isso, a presidente Leila Pereira continua querendo negociá-lo. Em entrevista à mandatária palmeirense, antes do Baixola voltar atrás, chegou a dizer acreditar que seu ciclo tinha chegado ao fim. Porém, o Cruzeiro retirou sua proposta da mesa após toda a situação gerada. O entendimento em Belo Horizonte é que o atacante não cumpriu sua palavra e não teria mais as portas abertas.
Reencontro com velho conhecido? Com isso, embora ele possa voltar a ser utilizado por Abel Ferreira, a diretoria segue fazendo de tudo para que ele deixe o time das Alamedas e trilhe seu caminho em outro clube. Um eventual destino pode ser o Atlético PR. O Bolavip Brasil noticiou no final de abril que Cuca deseja levá-lo para Curitiba e já teria tentado convencê-lo a ir para lá, antes mesmo da negociação com o Cruzeiro. Dessa forma, caso a cúpula palmeirense continue querendo que o camisa 7 vá embora, o Furacão pode acabar sendo seu destino, visto que ele tem portas abertas com o atual treinador do clube paranaense. História marcante pelo Verdão. O Baixola trilhou um caminho muito bonito pelo Alviverde Paulista. Quase reforço de São Paulo e Corinthians, o jogador topou vir para o maior campeão nacional e acabou se tornando ídolo. Vale salientar que o jogador que chegou em 2015 e voltou em 2021 conquistou impressionantes 12 títulos com a camisa do Palestra, incluindo 4 campeonatos brasileiros e 2 Libertadores.